Boa noite. Eu sou Gutenberg Gugel, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, regional do Rio Grande do Norte. Hoje estamos realizando mais um programa da TV Vascular RN. O tema, desafio no tratamento da tromboembolismo venoso nos dias atuais, nos reporta várias doenças que fazem uso de anticoagulantes, tanto na prevenção quanto no seu próprio tratamento. Entre elas, podemos citar a TVP, trombose venosa profunda, e atualmente a COVID, que faz parte também de uma alteração inflamatória que pode desenvolver várias alterações embólicas ou trombóticas. Durante o debate, será enfatizada a importância de um diagnóstico preciso através da ultrassonografia Doppler ou ecodoppler e a utilização de medidas não farmacológicas para a sua prevenção. Teremos um programa extremamente rico de novidades. Lembrando que este programa estará disponível no canal do YouTube da SPACV-RN. Então, não deixe de se inscrever no nosso canal. Para apresentar este tema, foram convocados professores com vasta experiência no assunto, os quais chamarei agora. Professor Dr. Eduardo Ramaciotti, chefe da cirurgia vascular do Hospital e Maternidade Cristóvão da Gama, em São Paulo, professor de cirurgia vascular da Santa Casa de São Paulo, professor da Loyola University Medical Center de Chicago, nos Estados Unidos, na área de trombose e hemostasia, a qual apresentará o tema anticoagulação nos dias atuais, com ênfase mais na trombose venosa profunda. Quero enfatizar o patrocínio da Baia, que realmente foi importante para nós realizarmos esse programa. O Eduardo Ramaciotti. Oi, Gutenberg, estão me ouvindo aí? Tudo ouvindo, perfeito. Seja bem-vindo. Obrigado pela participação. Quantos colegas tem conectado aí? Você tem o número? 105. Caramba, quanta gente. Então eu vou fazer uma apresentação rápida de TVP e eu preparei uma coisinha. Eu tenho uma aula super completa de Covid, mas eu mostro o que a gente está fazendo de diferente para vocês em 5 minutos finais. Pode ser, né, Gutenberg? Perfeito, perfeito. Vamos dar início. Então vamos lá. São 20h10, prometo acabar às 20h30. Aqui estão os meus inúmeros conflitos de interesse. Todo mundo conhece, eu trabalho com todos os anticoagulantes. Senhores, quando a gente trata TVP, a gente não quer, primeiro, que o doente morra de embolia pulmonar, depois a gente anticoagula ele por períodos variados para que eles não tenham recorrências, certo? Então, quando a gente está dando anticoagulante por 3, 4, 6 meses, 1 ano, a gente não está mais tratando, a gente está impedindo a recorrência. Se a gente remove o trombo, a gente quer diminuir a síndrome pós-trombótica. Obviamente, na fase aguda, a gente não quer que tenha dor, inchaço e síndromes compartimentais. A gente trata os sintomas. E a gente não quer que os doentes sangrem, a gente quer anticoagulantes bons. Esses 5 objetivos de tratamento de TVP nós publicamos, eu e o professor Wakefield, no livro do James Yao. Legal isso, eu tinha procurado em 2009, ninguém tinha posto em ordem assim quais são. Esses são os 5 objetivos principais de tratar TVP. Quando a gente dá anticoagulante, a gente está falando de recorrência. O que nós aprendemos com os anticoagulantes novos, que nem se chamam mais novos, né? É que, ao contrário do que quando a gente anticoagula pleno para fibrilação atrial, que é para sempre, com o passar do tempo, o risco de recorrência vai caindo. Então, toda vez que eu dou aula com o Gutenberg, eu falo, se o Gutenberg tem uma TVP de poplítea e eu trato ele por 6 meses, o risco dele vai caindo. Eu posso, num determinado momento, suspender a anticoagulação dele. 6 meses, 3 meses, eu vou mostrar para vocês que ou é pouco ou é muito. Os 6 meses está caindo em desuso. A gente chama esse período de anticoagulação de até 6 meses de longo termo, se passar disso, de estendido, e a gente aprendeu algo interessante com os anticoagulantes diretos. Se vocês tratarem qualquer doente com anticoagulante direto, funciona a mesma coisa que heparina, mas antagonista de vitamina K, só que sangra menos. Sangra menos aonde? Na cabeça e mortal, por isso que a gente prefere eles. Só que tem um detalhe, se eu passo de 6 meses, eu reduzo a recorrência em 70% e não aumenta sangramento. Por isso que a gente tem tratado os nossos doentes por tanto mais tempo do que os 3 ou 6 meses que a gente aprende na faculdade de medicina. Então, isso aqui é o guideline do ACCP. O que a gente faz com isso? Eu vou mostrar para vocês o tempo de anticoagulação. TVP provocada, aquela que acontece pós-operatória, 3 meses está bom. Não provocada, aliás, provocada complicada, eu vou mostrar isso para vocês, 1 ano e meio. Não provocada, 1 ano e meio, mas se tiver risco de sangrar, 3 meses. As distais a gente trata por 3 meses. Câncer, enquanto tiver o câncer ativo, e de braço, 1 ano e meio. Vocês viram que nos guidelines não tem mais 6 meses? Olha que curioso, né? Então, ou a gente trata pouquinho para as TVPs peanuts,
ou a gente prolonga por muito mais tempo nas TVPs mais complicadas. Da onde veio isso? Bom, peanuts, distais, tem que tratar por 3 meses. Isso aqui é a tese da Mariana, ela fez com a gente, e ela mostrou que TVP distal também dá embolia pulmonar. Quando a gente publicou isso aqui, os guidelines mudaram de tratamento de TVP distal. Então é assim, se tem dímero D alto, se ela é extensa, ou se está próximo da poplítea, ou o doente está internado, ou seja, complicou, trata. É difícil achar uma distal que não precise tratar. Esse é um paper do Clive Kieran, que é o chefe dos guidelines do ACCP, e ele já sinalizou para a gente que vai mudar. É assim, TVP pequenininha, distal, descomplicada, provocada em jovens, sem complicação, a gente vai tratar por pouco tempo mesmo. As outras TVPs com fatores associados tem que tratar por mais tempo. Por quê? Estou tratando o Gutenberg. Eu suspendo o anticoagulante dele, o risco dele voltar a ter recorrência começa a subir. Pode ver, todo mundo aí, são 100 e poucos colegas, você suspende a anticoagulação naquele doente complicado, gordinho, com varizes, ele volta com a recorrência. Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente tem feito agora em termos de tempo de anticoagulação. Obviamente que se o doente tem risco de sangrar, a gente reduz o tempo de anticoagulação. Então você faz um balanço. Antigamente a gente determinava os números, os tempos 3 ou 6 meses, e agora a gente olha risco-benefício, paciente por paciente, olhando para risco de sangramento. Então doente velho, doente com câncer, que tem insuficiência renal, insuficiência hepática, usuário de droga, anemia, que já teve AVC, o quanto muito complicado na parte orgânica dele, a gente tende a diminuir o tempo de anticoagulação. Doente complicado para o lado vascular, que vai retrombosar, a gente estende a anticoagulação. Maciotti, posso usar o dímero D? Dímero D alto eu mantenho, dímero D baixo eu suspendo? É intuitivo, mas não dá certo. Não adianta. Todo mundo briga comigo lá no Instagram, mas não adianta. Funciona em mulher, não funciona em homem. A gente testou isso prospectivamente. Então, em mulher, se ela tem o dímero D baixo, ela não tem obesidade nem idade acima de 65, realmente a recorrência é muito baixa. Funciona muito bem essa regra. Não funciona para homem. Homem com dímero D baixo tem recorrência igual a dímero D alto. Tá? Maciotti, e ultrassom que eu faço muito bem na minha clínica e vejo, recanalizou tudo e eu suspendo o anticoagulante. É intuitivo também, parece que funciona, mas também não funciona. O cara que mais estuda isso, o professor Paolo Prandoni, primeiro é difícil definir recanalização total. Então ele criou um critério ultrassonográfico, né? Você tem que ter nos vasos axiais, nos vasos principais, onde se teve a suspeita da trombose, pelo menos 60% de recanalização. Então, quando você faz ultrassom compressivo, sobra só 40%. Esse é o critério que ele usou para testar prospectivamente isso aí. E olha só, funciona em mulher e não funciona em homem. Ou seja, se vocês usarem o critério de recanalização, reabriu tudo, até 40%, e dímero D baixo, em mulher dá tudo certinho. Em homem, mesmo com recanalização a ultrassom e dímero D abaixo de 500, a recorrência anual é 7,3. Então não caiam nesse golpe do ultrassom e do dímero D. Caiam na análise de cada doente de vocês, lembrando que homem tem maior risco de ter recorrência. Então eu vou mostrar um casinho simples, bem rapidinho, que é a senhora KDL, que foi fazer uma colecisté há um mês atrás. A cirurgia demorou um pouquinho mais, ela é gordinha, a história familiar, a mãe já teve uma TVP, ela recebeu inoxaparina por 2 ou 3 dias, foi embora. Depois de 15 dias, chega no pronto-socorro com uma TVP de poplite. Não tem pegadinha aqui, né? Ela começou a tomar Riva 15 e foi embora bem para casa. Então eu pergunto para vocês, né? Para essa paciente, qual seria a melhor duração do tratamento? Se a gente, eu não tenho como fazer o voto aqui, dá para fazer no Zoom, mas a gente não tem muito tempo. Mas se a gente votasse aqui, uma boa parte ia falar, Maciotti, vamos tratá-la por 3 meses, porque é o que o guideline manda. Você mostrou lá para a gente, TVP provocada, 3 meses. Mas olha que interessante, a gente fez um estudo que foi o Einstein Choice, que a gente testou 20 contra 10 de Rivaroxaban depois de 6 meses de tratamento, e a gente colocou muito doente como essa aqui, doentes com TVP provocado. E a gente viu, né, que quando você dá anticoagulante, diminui bem a recorrência, e mesmo 10 ou 20, o sangramento é realmente muito baixo. A gente já sabia. O que a gente não sabia é que os doentes que têm TVP provocado, mas tenham obesidade, história familiar ou clearance baixo, qualquer complicação em cima de fenômenos transitórios como a cirurgia, olha só, a recorrência é absolutamente igual a uma doente que foi não provocada.
Então, tomem cuidado com o termo provocado e não provocado. Vamos pensar assim, eu vou tratar uma TVP na doente X, eu vou ver quais são os fatores de risco de recorrência dela. Se ela teve uma TVP pós-operatória, mas ela tem doença inflamatória intestinal, tem varizes, perna inchada, a mãe já teve TVP, a irmã também, você vai ter que tratar ela por mais tempo. Então, fatores transitórios, permanentes, maiores e menores, estendam o tempo de anticoagulação. Então, para ela, eu seguindo os guidelines europeus, eu daria pelo menos 1 ano e meio, ou mais. Resumo da aula de TVP. Quem quiser tirar foto da tela, essa é a melhor de todas. Esse é um único slide que mostra tudo de novo que tem de TVP para tratamento estendido. Então, primeira coisa, guideline novo. Síndrome antifosfolípide, SAF, antilúpico, anticardiolipina. Esquece DOAC, varfarina para eles, INR 3,5 mais aspirina. Guideline do ano passado. Estendam a anticoagulação, como eu mostrei para vocês, para quem tem fenômenos, fatores de risco não identificados, né? Ou que tenham os fatores identificados como a cirurgia, mas que mantenham, por exemplo, história familiar, doença inflamatória intestinal, ou que tenham menores irreversíveis, mas ainda assim estendam porque a recorrência é alta. Lembrem-se, depois de 6 meses com Riva e com a Pix, a gente abaixa a dose, não é ajuste, mas depois de 6 meses a gente baixa de 20 para 10 com Rivaroxaban, de 5 para 2,5 com a Pixaban, e lembrem-se que dá para tratar doentes com câncer com DOACs. Esse slide aqui é o que eu recomendo de melhor para quem quiser tirar foto da tela e se atualizar em TVP. Esse aqui é o meu Instagram profissional, que é o Cardiovascular Talks. Quem quiser participar, eu faço várias apresentações gratuitas, tudo que tem de trial novo eu tenho colocado lá. Estou bolando um jeito de disponibilizar minhas aulas. Basta me mandar uma mensagem com o CRM, precisa ser médico ou enfermeiro ou profissional de saúde, que eu vou ter muito prazer em gratuitamente recebê-los lá. Eu apresentei a parte de TVP, eu tenho mais 10 minutos aqui, Gutenberg. Eu gostaria de mostrar algumas coisas de Covid, pode ser? Pode sim. Então vamos lá. Senhores, eu vou correr um pouquinho com a minha apresentação de Covid, mas olha só. A gente já sabe que é uma pandemia danada, que dá hipoxemia, que quem tem risco cardiovascular tem Covid grave, a gente já sabe disso tudo. Mas olha os casos que a gente tem visto aqui na Santa Casa. Tipo trombose arterial primária, parece manjeite, é inacreditável como está chegando caso assim. A gente já tinha visto reports da China desse jeito aqui e várias amputações. Flegmases desse tipo que a gente hepariniza, dá RTPA e não resolve. São alguns casos muito graves. Eu, Amaciotti, acho que são doentes que tenham déficits primários de fibrinólise e esses doentes estão tendo um problema muito sério. Isso aqui é um paper meu, foi aceito há 4 dias atrás, é o guideline da Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia, da Brasileira de Cirurgia Vascular, viu, Gutenberg, aqui numa revista internacional. A gente publicou esse guideline junto com a IOA e com a Europeia de Cirurgia Vascular. O paper está eu, o professor Caprini, tá, o professor Nicolaides, e esse aqui explica todo o mecanismo pelo qual o Covid dá tanta trombose assim, né? Ele infecta o alvéolo, lesa a artéria pulmonar direto, dá tempestade de citoquina, por infecção sistêmica, ativa neutrófilo e monócito, dá superinflamação, gera trombina pra caramba. E aí, trombose pulmonar, TVP, trombose arterial, infarto, AVC isquêmico e mortalidade cardiovascular. Esse paper da New England é seminal, eu recomendo todo vascular que está tratando de Covid dar uma olhada. Eles fizeram uma análise com anatomopatologia muito bem feita, com coloração por imunohistoquímica, e mostraram de forma nítida que existe invasão endotelial pelo vírus com microtrombose arterial grave, por isso que aumenta tanto o dímero D, e comparando com pulmões de H1N1, 9 vezes mais trombose, microtrombose. Ou seja, essa trombose que a gente está vendo é por dano endotelial primário, por invasão do vírus em alguns pacientes que têm aquele receptor para ACE brutal. E a gente tem visto esses casos, né? Eu não vou falar das alterações de exame laboratorial, mas a gente já tinha visto aumento de dímero D em Zika e chikungunya. Esse é um paper nosso, publicado há 1 ano e meio atrás, e a gente já tinha visto que quanto mais alto o dímero D, maiores as complicações cardiovasculares associadas. Tem uma tese de mestrado de uma das meninas, se não me engano, a Catarina, que fez isso,
aí no Nordeste, ela viu o impacto da infecção do chikungunya e desenvolver linfedema, e é nítido esse aumento de dímero D, mas a gente nunca tinha visto como a gente está vendo no Covid agora. Esse é um paper grande do pessoal da Holanda que mostra que metade, 50% de quem está na UTI tem evento trombótico. É inacreditável a quantidade de trombose que tem. A grande maioria é trombose primária pulmonar, não só embolia pulmonar, AVC, trombose arterial, trombose venosa profunda. Né? O que a gente recomenda? Profilaxia clássica com as doses clássicas, não aumentem dose de profilaxia, usem compressão pneumática, meia elástica à vontade. Lembrem-se que a gente baseia essa conduta nos trials grandes de pacientes clínicos, né? E lembrem que a dose de profilaxia de enoxa é 40, fondaparinux é 2,5 e parina não fracionada 5.000 subcutâneo de 12 em 12 ou 8 em 8, né? A gente sabe e a gente pensa em estender a anticoagulação para quem tem risco alto, baseado no estudo Mariner. Então a gente tem feito assim, ó, doente internado, top injetável. Se tiver score de improve alto, número D alto, a gente tem mandado ou com heparina de baixo militar ou com Rivaroxaban 10 para casa, né? A gente fez o estudo Mariner, eu não vou entrar em detalhes, mas nós mostramos que estendendo com Riva, a gente baixa a recorrência de TVP em 56% sem aumentar o sangramento, ok? O chinês já tratar todo mundo não dá muito certo. Nos doentes graves com dímero D muito alto de UTI, reduzem 37% a mortalidade. O mesmo estudo observacional foi publicado a semana passada em Nova York. É estudo observacional, não é randomizado, mas mostra que os doentes heparinizados plenos na UTI têm uma sobrevida maior de 15%. Então, talvez sejam esses os doentes, né? Eu vou pular essa parte de tratamento que todo mundo já conhece para ir para isso aqui, ó. O que a gente faz com esses doentes gravíssimos, arteriais e venosos do Covid? A gente está pensando. Heparinização plena não está funcionando, RTPA não está funcionando, o nosso grupo está estudando inibir interleucina 6 e provavelmente usar o alprostadil em alguns casos trombose pulmonar primária. Isso é aterrorizante, senhores. Crianças com vasculite primária. Foi descrito na Itália, foi descrito na Inglaterra, foram 136 casos em Nova York, muitas crianças com amputação em Nova York, que fechou as escolas. E os ingleses estão chamando de síndrome multissistêmica inflamatória associada ao SARS-CoV-2. Eu não tinha visto nenhum, chegou o primeiro hoje na Santa Casa, eu vou ver amanhã essa criança com a minha moçada. Sangramento não é comum, eu vou pular isso aqui tudo, que é como tratar, e eu vou mostrar para vocês quais são os trials que a gente está fazendo. Então, a gente precisa de estudo clínico. Não adianta inventar. Não, vocês estão vendo o que aconteceu com a hidroxicloroquina. Entra estudo, sai estudo, um fala uma coisa, outro fala... Só tem um jeito de responder pergunta em medicina. Estudo clínico, randomizado, prospectivo, controlado, multicêntrico, multinacional, que demora, mas que traz a resposta em termos de intervalo de confiança confiável. Tudo fora de paspaquada na televisão, uma bagunça, e a gente não consegue orientar as pessoas. Então, na TVP... A gente está fazendo os estudos, o Brasil aqui, que tem eu, tem o Renato, tem outros colegas aí com uma certa influência nesses estudos, conseguimos verba internacional para tocar estudos sérios de anticoagulação aqui. Tem 48 no mundo, mas eu acho os mais legais os nossos. Vou mostrar para vocês. A gente está testando num estudo da coalizão, eu não faço parte da coalizão, mas nesse estudo eu estou no steering committee dele, pegar doentes graves com dímero D acima de 3 vezes internados, e um grupo vai ser anticoagulado pleno e o outro grupo vai receber profilaxia. Depois a gente vai manter a anticoagulação para o pleno com dose de 20 miligramas de Riva por mais 30 dias e o endpoint nosso é mortalidade, tempo de internação na UTI e necessidade de oxigênio. A hipótese é que a anticoagulação plena deixa esses doentes vivos por mais tempo. Eu não sei responder a resposta desse estudo, eu só vou dar a resposta do ACTION depois que a gente o completar. Ele já tem aprovação da CONEP, a gente deve começar os primeiros pacientes até segunda-feira da semana que vem. Um outro estudo muito importante, a liderança é minha, é o Mariner Covid. Nós estamos pegando doentes internados que estão com dímero D alto. Muitos vasculares têm me ligado. Todo dia eu recebo gente ou no Instagram ou no meu telefone falando: Mastrotti, estou com um paciente aqui, é meu primo, é meu tio, ele está internado, ficou internado por 5 dias, tomou enoxaparina, fez o Doppler, não deu nada, mas está com dímero D de 1.500. O que eu faço? A gente não sabe se tem benefício de anticoagular ou não. Eu anticoagularia baseado no estudo Mariner.
mas a gente não conhece esse Covid ainda. Então, eu propus replicar o Mariner com doentes de Covid. Nós vamos replicar. Esse paciente que ficou internado não foi para a UTI, um grupo vai receber Riva-10, outro eu não vou fazer nada. E no dia 45, nós vamos fazer tomografia de energia dupla para detectar ou não prevenção de trombose pulmonar e TVP, e Doppler de braço e de perna. Estou muito confiante que vai ser um estudo bem interessante de fazer. Nós vamos coletar biomarker. Ele está em fase de regulatório com o CONEP para a gente começar daqui uns 20 dias, mais ou menos. Eu espero que em 3 meses eu tenha resposta para esse estudo. Senhores, 3 meses, eu nunca fiz um estudo clínico num espaço tão curto como eu estou planejando fazer esse aqui. Eu concluo minha apresentação de Covid com um paper muito importante que pede para, em época de pandemia, não inventar moda. Sigam as recomendações clássicas do que vocês estão acostumados. Se vocês estiverem de plantão e suspeitar de uma embolia pulmonar, aí você hepariniza. Maciotti, não dá para fazer tomo, não faz. Suspeitou, hepariniza pleno. Mas se vocês estiverem doente, ele não tem suspeita nenhuma, não dobrem doses de anticoagulação, porque nós não sabemos se isso vai dar certo ou não. Esperem os clinical trials. Tá bom, senhores? E meu último slide, né? Sem dados sólidos, você é apenas mais uma pessoa com uma opinião. A opinião de uma pessoa isolada não serve para nada. A gente precisa dos estudos colaborativos e rápido. Era isso que eu tinha para apresentar, Gutenberg. Eu acabei em exatos 18 minutos. Relembro os colegas aqui que estão assistindo. Quem quiser participar das minhas lives, elas são absolutamente gratuitas no Cardiovascular Talks. Era isso, meu jovem amigo Gutenberg. Obrigado, Maciotti. Obrigado pelo seu tempo também, foi preciso. É sempre um tema muito empolgante. Você poderia ter falado mais meia hora e nem teria assunto, mas a gente tem que continuar e apresentar o próximo palestrante. E vamos iniciar vamos continuar, né, com a professora doutora Adriana Ferraz. Ela é professora adjunta de medicina da Universidade Federal de Pernambuco, doutora em cirurgia pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em angiologia e cirurgia vascular e área de atuação em ecografia vascular pela SPACV-AMB e diretora da Bioimagem Recife. Apresentará o tema ecografia vascular no diagnóstico das complicações da Covid. Doutora Adriana, seja bem-vinda. Boa noite, Gutenberg. Boa noite, meus amigos que estão aqui na mesa comigo. E boa noite, os telespectadores da nova TV Vascular RN, né? Parabéns, Gutenberg, pela iniciativa. Então, parabéns, Ramaciotti, pela sua apresentação, muito legal, tem muita coisa para a gente discutir depois. E vamos dar início. Eu não tenho conflito de interesse, né? E a gente viu que a apresentação clínica do coronavírus varia desde assintomáticos a sintomas leves, passando por gravidades que podem levar à morte, e tem uma relação muito forte, o desfecho desfavorável com morte, com os eventos tromboembólicos, como o Ramaciotti já falou aqui muito bem. Então, alguns trabalhos têm mostrado, aliás, vários trabalhos têm mostrado essa associação, né, da gravidade da Covid com os eventos tromboembólicos, chegando esse aqui, do trabalho da Itália, chegando até quase 8% de uma incidência acumulativa, sendo a embolia pulmonar de longe o evento mais frequente, seguido das tromboses venosas isoladas, e as isquemias, os eventos tromboembólicos arteriais, né, provocados principalmente pelo AVC e pelas doenças coronarianas cardíacas, chegando em torno de quase 4%. Então, realmente, é uma incidência muito alta. Quando a gente vai falar em diagnóstico de TVP pelo ultrassom, né, em COVID é bem interessante, muda um pouco em relação quando a gente vai fazer uma pesquisa em pacientes sem COVID ou em outra época que não tenha COVID, né? Imagina a gente fazer, já não é tão fácil a gente fazer pesquisa TVP em pacientes UTI. Geralmente na UTI o que é que a gente tem? Ou o aparelho é portátil, ou o aparelho não é tão adequado, e aí você diminui muito a sensibilidade do exame, né, porque é operador e máquina dependente. Então, você imagina, em tempos de pandemia, você ter um caso desse aqui, paciente em pronação, e que o colega pede um Doppler para você investigar se tem TVP. Né? Então, essas adversidades diminuem muito a sensibilidade, muitas vezes impede. Imagina você
mobilizar aqui um aparelho de ultrassom entre um leito e outro, enfim, isso traz algumas dificuldades. Além dessas particularidades, né, muitas vezes os próprios sintomas da pneumonia provocada pelo COVID sobrepõem os sintomas da embolia pulmonar, né? Em outras situações, né, pacientes com sintomas leves de dispneia podem ser negligenciados, principalmente se for um paciente que eu já sei que tem um histórico de asma, por exemplo, né? E muitas vezes a gente está tão focado no status respiratório que a gente esquece de examinar o paciente e buscar sinais que sugira TVP. Então, não é fácil, eu acho que é um diagnóstico muitas vezes até desafiador, né? Alguns trabalhos, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas tem mostrado uma relação desses eventos tromboembólicos, né, com a alta mortalidade. Esse aqui da China foi um dos primeiros publicados, com mortalidade em torno de 40%, né? E sempre com uma associação de dedímeros elevado, correlacionando esse aumento do dedímero com o prognóstico desfavorável da evolução da COVID, né? Esse outro trabalho aqui feito na Holanda, também estudando esses pacientes internados, né, observou uma incidência cumulativa de 31% dessas complicações tromboembólicas, sendo que as venosas sempre são mais prevalentes e as arteriais em torno de quase 4%. Né? Esses pacientes, nesse estudo, contrário do que o professor Ramaciotti falou, e eu concordo com o Ramaciotti, foi recomendado, inclusive, um aumento na dosagem da profilaxia dos anticoagulantes, né? Mas não tem nada comprovado. Esse outro trabalho da Espanha, né, também mostrou uma incidência elevada de trombose, em torno de quase 15%, né, com dedímero bastante elevado. Sempre esses pacientes apresentavam dedímeros acima, pelo menos de 2, 3 vezes acima do valor normal, limite normal superior, né? Só que esse trabalho conseguiu mostrar um ponto de corte onde o dedímero acima de 1.570 estava relacionado à associação de trombose assintomática, né? Então, fazendo essa correlação, e por que eu estou trazendo isso? Porque a gente, em tempos de pandemia, muda um pouco a maneira como a gente vai solicitar, não é a maneira, mas como a gente vai solicitar o ultrassom, tá? Em situações normais, o ecodoppler é o exame de escolha para o diagnóstico de trombose, né, em pacientes internados ou pacientes ambulatoriais. E a gente pode realizar somente com o modo B, mas se a gente associar o Doppler colorido e o espectral, a gente vai sensibilizar o método, né? Mas a técnica de compressão tem uma sensibilidade e uma especificidade muito elevadas, com valor preditivo positivo quase beirando a 100%, principalmente acima do joelho, né? Só que é recomendado o protocolo completo, uma vez que a maioria das tromboses se iniciam na panturrilha, e quando você não realiza o protocolo incompleto, você pode deixar de diagnosticar as tromboses infrageniculares, e essas tromboses, como o professor falou, também podem embolizar. Em pacientes que têm suspeitas de trombose iliocaval, você pode fazer o Doppler ou uma tomografia e uma ressonância. Mas em tempos de Covid, muda um pouco quando eu vou pedir e por que eu vou pedir, tá? Por que isso? Porque a Covid tem uma natureza altamente infecciosa, certo? Isso leva a uma contaminação dos profissionais de saúde, contaminação dos aparelhos que a gente utiliza, não só do Doppler, mas de tomografia e de ressonância. Então, com essa preocupação, né, dessa disseminação e a contaminação, inclusive de outros pacientes internados que fazem uso desses aparelhos, né, foram criados critérios bem definidos pelas sociedades, dizendo como, quando e por que você deve pedir o exame para pesquisa de trombose. Então, a primeira coisa, a gente tem que mudar nossos hábitos e paradigmas. Jamais eu iria fazer um ultrassom de uma paciente paramentada desta forma.
né? Então, a gente precisa ter uma paramentação adequada, como se você estivesse trabalhando em UTI, com portadores de Covid graves. Certo? É preciso haver uma higienização de toda a sala, superfície, aparelho, certo? Toda a sua equipe técnica, desde da pessoa que atende o paciente, a digitadora, o pessoal da limpeza, tem que mudar esse hábito, deve ser limpo, sempre entre um paciente e outro. Lembrando, e aqui quem faz Doppler, eu sugiro que entre em contato com a empresa do aparelho, porque cada aparelho tem uma especificação de limpeza para o transdutor, que difere da limpeza do produto que você usa para os aparelhos, porque você pode danificar. Tá? Mas então, como é que o médico assistente, por que ele vai solicitar um Doppler em tempos de pandemia? Certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a clínica do paciente. Certo? Hoje é muito comum, teve uma dor na perna, eu vou pedir um Doppler. Às vezes a gente nem examina, o colega nem examina, já pede um Doppler. Em tempos de Covid, não pode ser assim. Então, existem alguns critérios. Pacientes clínicos, a gente utiliza os critérios de Wells, e pacientes cirúrgicos, principalmente o de Caprini, né? Onde cada situação dessa tem uma pontuação, e aqueles pacientes que apresentam um score acima de 2 são considerados pacientes com uma probabilidade de apresentar trombose. Pacientes que têm um score de 1 a 2, moderado, abaixo de 2, tem baixa probabilidade de apresentar trombose. Então, paciente com score menor do que 2, eu vou pedir um Doppler? Não vou. Se eu faço um dedímero, né, e o dedímero é negativo, então dificilmente aquele paciente, assim como os pacientes sem Covid e o paciente com Covid, que mantém o dedímero normal, dificilmente ele vai ter um episódio de trombose. Ele não tem. Quando o dedímero é normal, tem um valor preditivo negativo muito elevado. Certo? Então, quando é que eu vou pedir para os pacientes clínicos? Quando é que eu vou pedir um Doppler para paciente com Covid? Aqueles que têm sintomas, apresentam sinais e sintomas de eventos tromboembólicos, como a trombose, e que são de moderado a alto risco. Quando a gente utiliza os critérios de Caprini, difere um pouco aqui. Então, com critérios, o score menor que 8, o índice de massa corpórea menor do que 35, dedímeros menor do que 3 vezes o normal, pacientes heparinizados, com sinais de sintomas, a gente pode solicitar um Doppler, ou mesmo o ultrassom point of care, certo? Para a pesquisa de trombose. Aqueles pacientes, como o professor Ramaciotti falou muito bem, que são gravíssimos, com score acima de 8, índice de massa corpórea acima de 35, certo? São anticoagulados, pacientes graves, que têm dedímero acima de 3, devem ser heparinizados plenamente. Esses pacientes não têm indicação de fazer pesquisa de Doppler para trombose venosa. Está bem claro. Tem algumas situações, quando é que eu vou usar um ecodoppler e quando eu vou usar um ultrassom point of care. Eu venho, há 2 anos ou mais, eu venho sempre lutando e mostrando que o ultrassom há muito tempo deixou de ser uma ferramenta dos radiologistas, está passando pelos vasculares, eles estão tendo essa noção. Hoje é inadmissível que na formação de um vascular ele não domine o ultrassom, certo? Mas o ultrassom point of care, aquele que você faz no leito do paciente, tem que ser dominado pelos intensivistas, pelos colegas que trabalham na emergência, pelos clínicos, pelos pneumologistas, enfim, principalmente esses que trabalham de frente, né? Tem uma suspeita de TBP, você está com ele no teu bolso, você vai lá, faz a pesquisa por compressão, você dá um diagnóstico. Você não precisa de uma suíte, de um laboratório vascular, você não precisa de um profissional específico em ultrassom para você dar esse tipo de diagnóstico. Né? O ultrassom, o ecodoppler, de longe é bem superior ao ultrassom point of care. Então, quando é que eu vou usar o point of care? Quando eu não tiver disponibilidade do ecodoppler.
seja por falta do aparelho ou seja por falta de uma pessoa mais qualificada para fazer, certo? Mas é uma ferramenta acessível a todos os profissionais de saúde. Em algumas situações, por exemplo, que eu trago aqui, pacientes de alto risco para tromboembolismo venoso, com sintomas persistentes de trombose, fez o ecodoppler e deu negativo. E aí, o que a gente vai fazer? Pacientes com Covid ou pacientes sem Covid, principalmente com Covid, você precisa definir, certo? Você deve repetir o ecodoppler a qualquer momento ou 5 a 7 dias para ver se houve algum sinal, um aparecimento de trombose venosa, certo? Outra situação que tem muitos erros em diagnósticos, eu diria assim, dúvidas, é quando você está diante de uma trombose recorrente, que essa trombose recorrente ocorre provavelmente no mesmo sítio de uma trombose anterior. Então, aí eu acho a situação mais difícil de você definir. Por quê? Você pode ter, no caso como este aqui, eu tenho uma sequela de uma trombose crônica, certo? Que foi recanalizada. Ou eu poderia ter uma trombose aguda, parcialmente oclusiva. São duas situações diferentes e que impõem tratamentos e condutas diferentes. Então, é muito importante, quando a gente vai fazer o Doppler, a gente atentar para essa situação. Aqui, à esquerda, eu tenho uma trombose crônica, observe sequela aqui, cicatriz, o endotélio aqui, a luz da veia com irregularidades. Isso aqui eu sei que é uma trombose, uma sequela de uma trombose crônica. Aqui também, só que foi recanalizado. Nessa situação, né, na dúvida, o que é que eu tenho que fazer? Ou eu peço uma segunda opinião, ou eu vou repetir o ultrassom em 1 a 3 dias ou 7 a 10 dias, buscando alguns sinais que indicam uma trombose aguda. Certo? Em outra situação, pacientes que fazem uso de anticoagulação para tratamento interno, inclusive esses pacientes de Covid que recebem alta, que fizeram uso da anticoagulação, seja profilático ou seja tratamento, né, que recebem alta em uso da anticoagulação, quando é que você vai repetir o Doppler? Enquanto ele estiver em uso de anticoagulação, não há necessidade de você repetir o Doppler, a não ser que apareçam alguns novos sintomas, algum indício de uma retrombose, ou que você queira programar a mudança do tratamento. Então, você repete o Doppler. Fora essas duas condições, você deve solicitar um Doppler próximo ao término do tratamento ou imediatamente após o término do tratamento. Por quê? Porque aí você vai passar a ter uma base de dados, aqui é o que eu tenho a partir de agora. Então, o meu vaso recanalizou totalmente, parcialmente, eu tenho sequelas, eu tenho cinéticos, que são aquelas cicatrizes, né? Então, isso vai me dar uma base e até para poder fazer uma comparação futura em caso de suspeitas de nova trombose recorrente, certo? E se fala muito, Covid, em dedímero e outras alterações da coagulação. Então, aqui eu trouxe alguns insights, algumas coisas que são importantes. Né? O dedímero elevado indica a severidade da doença e representa um marcador de mau prognóstico, né? Principalmente quando ele excede 3, 4 vezes o valor normal dele. O dedímero negativo contraindica você solicitar o Doppler. Não tem por que eu solicitar o Doppler, né? Não existe trombose sem aumento de dedímero. Então, seria, para a pesquisa de trombose, o ecodoppler está contraindicado. Se eu tenho um dedímero elevado, não seria, esse único dado não seria a única indicação para fazer uma anticoagulação, certo? Ou para pedir o ecodoppler, é fundamental aí para poder afastar a presença de trombose ou o dedímero elevado secundário a outras causas, certo? E lembrando sempre que a indicação do ecodoppler, tanto para pacientes com Covid, como para pacientes sem Covid, são as mesmas, ou seja, a busca de sintomas ou sinais que sugiram a presença da trombose. Se o ecodoppler for negativo para TVP, não deverá ser usado como um marcador para contraindicar uma anticoagulação,
Até porque, se eu tiver uma suspeita de embolia pulmonar, quantas vezes a gente já não pediu um Doppler e não encontrou aonde partiu, onde surgiu aquele Doppler? Eu não tenho mais Doppler. Eu posso ter tido um trombo que se formou ali e migrou, foi para o pulmão e eu não tenho mais trombo em algumas situações. Então, o fato de eu não encontrar nenhuma trombose não quer dizer que eu tenha que não coagular o paciente. Paciente com suspeita de trombose, na dúvida, sempre tratar. Trombose ou embolia pulmonar. Aqueles pacientes que estão com anticoagulação plena, enquanto tiverem com anticoagulação plena, não tem indicação de fazer o Doppler, exceto quando eu quero responder algumas questões clínicas específicas, como eu já falei anteriormente. E sempre considerar o ultrassom point of care. Eu sou fã dessa ferramenta, certo? Para os pacientes que estão hospitalizados com Covid-19, tanto na enfermaria como na UTI. Por quê? Porque se eu tenho um médico que ele está familiarizado com essa ferramenta, ele não vai precisar, para diagnóstico de trombose, para uma oclusão arterial aguda, nessas situações assim de emergências, ele não vai precisar esperar chamar uma pessoa para fazer ultrassom, o paciente não vai precisar ser deslocado até o laboratório vascular, ou mesmo a tomografia ou uma ressonância, se for o caso. E aqui eu trago, para finalizar, algumas situações que chamam a atenção para quem vai fazer o Doppler. Primeiro, as variações anatômicas, que é muito comum, a duplicidade da veia femoral, aqui a artéria, 2 veias femorais. Às vezes a gente tem um predomínio de uma sobre a outra, e a gente pode ter uma trombose de menor diâmetro e passar desapercebido. A gente encontra essa duplicação em quase 1/4 dos pacientes. Então, não é uma variação anatômica que passa desapercebida. A pesquisa de trombose infragenicular, né, da musculatura, com os aparelhos de alta resolução que a gente tem, com a experiência cada vez mais do uso dessa ferramenta que é o Doppler, permite a gente examinar e dar diagnóstico de trombose. Aqui, neste caso, é uma gastrocnêmia, são vias gastrocnêmias, com a manobra da compressão, as paredes estão colabando, e aqui a safena parvo, mostrando que estão pérdidas, ausência de trombose. Outras situações a gente pode ter também, como o Ramaciel mostrou, tromboses de vasos de membros superiores, vasos centrais, principalmente pelo uso de catéter. Então, neste caso aqui, a gente observa uma veia jugular contendo um trombo ocupando sua luz, aqui é a sombra do catéter, a luz do catéter, e no corte longitudinal a gente observa o catéter com o trombo envolvendo o catéter. Então, o ultrassom é uma ferramenta excelente para o diagnóstico de trombose, e a gente não deve subestimar tanto as tromboses proximais que embolizam, assim como as tromboses superficiais. Neste caso aqui é uma trombose safena, e aqui uma trombose safena parva, aqui magna e parva. Tá? Observem a distensão do vaso e a não compressibilidade, e aqui na safena magna era um trombo flutuante e que estava mais ou menos uns 8 centímetros da junção safeno-femoral. Então, poderia ser, sim, uma fonte de embolização. Então, não subestimar, as tromboflebites superficiais podem embolizar, podem complicar, inclusive, também com trombose mais proximais. E era isso que eu queria falar, não sei se eu cheguei no meu tempo, e gostaria de fazer minha homenagem ao meu grande amigo Jaime de Oliveira Júnior, que é da Regional da Rio Grande do Norte, foi meu amigo e colega de residência, e deixou muita saudade, acho que para todos nós. Jaime, meu amigo, descanse, você vai fazer muita falta aqui para a gente, e com certeza isso tudo vai passar. Muito obrigada. Obrigado, doutora Adriana. Sem dúvida, a Covid deixou algumas perdas, o nosso amigo Jaime Júnior foi uma delas. Só queria informar que nós estamos recebendo as perguntas pelo chat, então vocês podem mandar que após as apresentações e depois dos debatedores vamos colocar algumas perguntas que estão chegando pelo chat.
A gente está dando um passeio no Brasil, né? O primeiro apresentador foi de São Paulo, a segunda, a doutora Adriana, foi agora de Pernambuco, e agora vamos voltar agora para o Sul e apresentar o doutor Eduardo da Mata, lá de Santa Catarina, cardiovascular com a área de atuação da ecografia vascular, membro internacional da Compression Club, presidente da Live Compression Club Brasil, diretor da clínica ProCircular em Santa Catarina, e apresentará o tema quando e como usar a profilaxia mecânica na Covid-19. Doutor Eduardo da Mata, seja bem-vindo. Obrigado, Gutenberg. Estão todo mundo me ouvindo? Sim, eu estava. Ok. Boa noite a todos que estão ouvindo. Minha tarefa hoje é falar sobre a profilaxia mecânica. É um assunto que eu adoro e a gente vai tentar abordar aqui como usar essa profilaxia nos pacientes COVID, que é a sensação do momento agora. Então, o que a gente tem? Eu vou procurar dar uma passeada nos guidelines, nas recomendações que nós temos em relação à profilaxia mecânica. A Ramaciotti abordou muito bem a parte de farmacológica e vamos ver o que a gente tem sobre a profilaxia mecânica nesses pacientes. No CHEST 2012, eles recomendam, com grau de recomendação 2C, a profilaxia mecânica quando há alguma contraindicação de pacientes para fazer profilaxia medicamentosa devido a sangramento ativo ou pacientes de alto risco de sangramento. No NICE 2018, eles recomendam a profilaxia farmacológica e também a recomendação de profilaxia mecânica em pacientes que têm contraindicação de profilaxia farmacológica. Nesse Guidelines de 2018 da Sociedade Americana de Hematologia, eles sugerem em pacientes clínicos, eu estou falando basicamente em pacientes clínicos aqui, que é o foco do nosso assunto, que é sobre Covid-19. Então, eles sugerem a profilaxia medicamentosa sobre a profilaxia mecânica no tratamento dos pacientes clínicos. Em pacientes que têm contraindicação à profilaxia farmacológica, a recomendação 7, eles sugerem o uso da profilaxia mecânica sobre não fazer nada, naturalmente. Em pacientes que estão internados, eles preferem ou profilaxia medicamentosa ou profilaxia mecânica sobre a combinação de mecânica mais farmacológica, mas também o nível de evidência aqui é muito baixo. E a recomendação 10, eles sugerem, quando usado profilaxia mecânica, o uso de compressão pneumática intermitente ou meias de compressão. Em relação à consideração do American Venous Forum, agora de abril de 2020, no caso de Covid-19, eles indicam o uso de profilaxia mecânica nos casos de pacientes com plaquetopenia abaixo de 30 mil, sangramento ativo, qualquer outra contraindicação de anticoagulação oral ou de anticoagulação de profilaxia farmacológica, nesses pacientes aqui, nessas recomendações. Saiu agora há 2 semanas, pré-aprovado o CHEST 2020 em pacientes com Covid-19, e veja que interessante aqui, eles sugerem contra o uso de profilaxia mecânica. Não me surpreende, porque nós não temos estudo e nem está sendo feito estudo direcionado de profilaxia mecânica em pacientes com Covid-19. Então, eles não têm como sugerir aqui a profilaxia mecânica, porém, eles não acham provável que o uso ou adicionar profilaxia mecânica nesses pacientes vai causar maiores danos a esses pacientes. Então, ou seja, eles também não falam contra. Aqui a sugestão do Caprini, que eu acho que para mim, a que mais se enquadra, é usar profilaxia mecânica em pacientes de alto risco associado ao uso da profilaxia medicamentosa nos pacientes com um score de Caprini acima de 5. Mas por quê? A gente como a gente está no meio de uma guerra em relação ao Covid-19 agora, o Ramaciotti mostrou aquele slide dele que eu já havia visto interessantíssimo, de lesão de endotélio, processo inflamatório intenso. A gente tem uma situação pró-coagulante horrorosa nesses pacientes. A profilaxia mecânica visa batalhar e combater, fechar uma outra porta de possibilidade de trombose venosa, que é a estase sanguínea da tríade de Virchow. Então, vamos tentar interpretar o que o score de Caprini fala, e a maioria dos scores falam sobre pacientes restritos ao leito ou com restrição de mobilidade. A definição de paciente com restrição de mobilidade é qualquer indivíduo que está incapaz de caminhar continuamente por mais de 10 metros. Isso é a definição de restrição de mobilidade. Então, isso não serve para o paciente, e nesses casos nós temos um paciente com Covid-19, não se aplica ao paciente que está isolado no seu quarto,
que sai da cama para a cadeira, da cadeira para o banheiro, do banheiro para a cama, esse paciente tem restrição de mobilidade, ele não está deambulando normalmente, consequentemente ele pontua como paciente imóvel ou com restrição de mobilidade. Pacientes que estão de muleta, por exemplo, e que estão apoiando um membro só, o outro membro tem restrição de mobilidade, ele deve ser pontuado. Restrição de mobilidade maior do que 72 horas, ou restrito ao leito, 2 pontos no score de Caprini, em vez de 1 ponto, que é para menos de 72 horas. Pacientes que estão usando andador, que utilizam as panturrilhas para apoiar o seu peso, esses pacientes a gente já considera que esses pacientes têm capacidade de ambular, desde que consiga deambular mais do que 10 metros. Então, isso aqui é a interpretação da restrição de mobilidade que a gente tem que ter em mente. O que se imagina, o que se tem de hipótese que acontece quando você tem um paciente com estase venosa? Em primeiro lugar, essa distensão venosa importante que acontece pela estase vai fazer uma lesão de endotélio. Isso aqui já descrito por Comerota há algum tempo, tá? E com isso vai propiciar, por essa estase, lesão de endotélio, um risco aumentado de trombose. Outra hipótese, outra teoria é o fluxo lento, uma hipóxia importante nas válvulas venosas, consequentemente lesão endotelial, trombose venosa. E essa estase, esse acúmulo de sangue no seio valvular, ele faz um acúmulo de fatores de coagulação, ele faz um consumo maior de inibidores de coagulação e faz com que haja um ambiente pró-coagulante. Então, a estase, ele promove o ambiente pró-coagulante, nesses casos, nessas veias, além de também poder proporcionar uma lesão de endotélio e, consequentemente, a promoção de trombose venosa. Agora, quando a gente usa o mecanismo mecânico para que a gente possa gerar um aumento de fluxo nesse paciente, qual é o princípio físico da profilaxia mecânica? Então, a gente vai só dar uma viajada na física aqui, lembrar da lei de Poiseuille, esse médico e físico francês aqui do século XVIII e XIX, em que ele definiu, na hemodinâmica de fluidos, que para que houvesse fluido em um tubo, é necessário que haja uma diferença de pressão entre as extremidades desse tubo. Como é que a gente aplica essa teoria, essa lei de Poiseuille, na hemodinâmica venosa? Então, para que haja velocidade de fluxo, precisa haver um gradiente de pressão. Gradiente de pressão é diretamente proporcional à força vezes resistência. No nosso organismo, o que a gente interpreta como força? A sístole cardíaca atua na força, então é diretamente proporcional à sístole cardíaca, que é visa-termo, aspiração torácica, que é o visa-fronte, e as contrações musculares, que a gente não está tendo nesses nossos pacientes acamados, esses nossos pacientes entubados em UTI. Em relação à resistência, ela é inversamente proporcional ao raio do vaso, ou seja, o raio da veia. Então, tanto as meias antitrombo quanto a compressão pneumática intermitente atuam de forma a gerar um gradiente de pressão. A compressão pneumática intermitente age diminuindo o raio da veia, promovendo maior resistência, promovendo maior fluxo, e atua também na força, porque ela promove uma simulação de contração muscular. A meia antitrombo atua na resistência por diminuição do raio da veia e, consequentemente, aumentando a velocidade de fluxo. E métodos não farmacológicos, então, que nós temos disponíveis é a demulação precoce, que no caso do Covid-19, esses pacientes estão isolados nos seus quartos ou acamados em UTIs. Não se aplica basicamente isso aqui, a menos após a alta, sim. Porém, dentro do hospital, a gente vai ter as meias antitrombos e a compressão pneumática intermitente. O que acontece com a meia antitrombo? Ao aplicar a meia antitrombo, lembre-se, a meia antitrombo ela deve ser usada para o paciente deitado. Tá? Ela deve ter uma pressão média de 18 milímetros de mercúrio em ponto B, tornozelo, 14 milímetros de mercúrio em panturrilha, 8 milímetros de mercúrio em coxa. Essa é um padrão internacional das meias antitrombo. Outro padrão é que ela seja branca e que ela tenha uma janela de inspeção. Isso é muito importante, principalmente nesse momento, como o Ramacciotti bem mostrou para nós, os horrores que estão acontecendo com os pacientes com Covid. Se não tiver uma inspeção, você pode, às vezes, estar fazendo uma profilaxia e deixar passar uma oclusão arterial, por exemplo, nesse caso desses pacientes. E observe que a gente tem um aumento de velocidade de fluxo com a meia antitrombo em 75%. Segundo guidelines aqui, essa revisão sistemática da Cochrane, que ela mostra a importância que eu só coloquei para ilustrar, como realmente o uso de meias elásticas pode diminuir a incidência de trombose venosa, tanto trombose venosa geral como a proximal, e diminui a incidência de uma forma significativa também de embolias pulmonares.
Em relação à compressão pneumática intermitente. A compressão pneumática intermitente, a gente tem que observá-la, a gente tem que vê-la de uma forma como se fosse uma mistura do uso de bandagens de curta elasticidade, que são muito mais efetivas do que as meias elásticas, no que diz respeito à fração de ejeção venosa, associado à caminhada. Então, a compressão pneumática intermitente, ela simula a aplicação dessas bandagens com caminhada. Ela também ativa a fibrinólise. E veja que interessante, quando você usa uma compressão pneumática intermitente com uma pressão entre 35 e 55 milímetros de mercúrio, olha como aumenta a velocidade de fluxo, chegando a 175% de aumento de velocidade de fluxo. Então, você realmente está diminuindo a estase venosa nesses casos, e se você aumentar a pressão da compressão pneumática intermitente, você pode chegar até a passar de 300% de aumento de velocidade de fluxo. A grande questão, e essa é a recomendação, a maior recomendação de profilaxia mecânica é a compressão pneumática intermitente, mas vai a grande pergunta dos nossos hospitais no Brasil. Nós temos disponível para cada leito de hospital, leito de UTI, a compressão pneumática intermitente? É uma realidade nossa? Isso aqui não é. Então, o que a gente tem que entender que a gente precisa, porém, a gente tem que lutar com a arma que a gente tem. Não temos compressão pneumática intermitente, vamos aumentar a velocidade de fluxo com as meias antitrombo. Compressão pneumática intermitente. Veja que interessante essa meta-análise. Eles observaram uma diminuição significativa da incidência de TVP e de embolia pulmonar com compressão pneumática intermitente, mas veja aqui as conclusões deles. Que a prevenção de trombose venosa profunda com compressão pneumática intermitente foi mais efetiva que as meias antitrombo. A compressão pneumática intermitente se assemelha à tromboprofilaxia farmacológica, mas com diminuição de sangramento, com menos risco de sangramento. E a compressão pneumática intermitente associada à profilaxia farmacológica, que eu defendo, é melhor do que a compressão pneumática intermitente isolada. Agora, uma coisa que nós temos que observar no momento em que a gente... Bom, tudo certo, vamos lá, a gente deve usar a compressão pneumática intermitente, vamos tentar abordar todas as formas da tríade de Virchow para diminuir o risco de trombose venosa, mas a gente não pode esquecer que existem efeitos adversos e a gente tem que prestar atenção. Por exemplo, nesses trials aqui, principalmente em pacientes pós-derrame, a gente observa que o uso de meias elásticas e o uso de compressão pneumática intermitente pode levar a fissura de pele, a necrose de pele, a lesões de pele. Portanto, é primordial que uma vez que você use a compressão pneumática intermitente, uma vez que você use meias antitrombo, a inspeção diária desses pacientes, ela deverá ser realizada. Isso aqui acontece principalmente quando o paciente é esquecido com aquela meia, sem fazer a sua higiene, retirar a meia, observar se não tem lesão, observar se está sendo colocada a meia apropriadamente. Quais são, isso aqui é um trabalho publicado esse ano, quais são os principais efeitos adversos de uso de meias elásticas? O mais comum é a irritação de pele. Tá? Normalmente por deixar muito tempo, sudorese, há uma fricçãozinha da meia, mas isso aqui geralmente é autolimitado e com cuidados apropriados de pele você tende a dar a volta aqui sem problema nenhum. Reação alérgica, e não deve confundir uma irritação de pele com alergia à meia, é muito raro. Nesse caso, a alergia realmente é uma contraindicação de uso de meias elásticas. Desconforto e dor com o uso de terapia compressiva. Gente, aqui é uma questão de você saber como colocar. Normalmente é uma colocação errada da meia. Ela pode estar fazendo um efeito tipo garrote em algum local, ou alguma proeminência óssea que você não está fazendo a proteção adequada com alguma espuma, algum padding para você proteger para que não haja e o paciente acaba sentindo dor. Tá? Então, geralmente, esse desconforto e dor ele é facilmente manejado desde que você entenda como se deve usar apropriadamente as meias elásticas. Não vou falar de edema de antepé, nesse caso, os pacientes geralmente vão estar com pernas elevadas. Os efeitos adversos severos, como necrose, lesão tecidual, geralmente é por a não observância de proeminências ósseas, a lesão de nervo por também não fazer a proteção adequada dessas estruturas próximas aí. Prejuízo arterial, isso aqui tudo... Quando você tem alguma dúvida de que o paciente possa ter algum problema arterial, um cirurgião vascular deve ser informado, e como efeito adverso, uma descompensação cardíaca também é muito raro. Agora, como contraindicação de uso de terapia compressiva nos pacientes, lembre-se, pressão sistólica pressão de tornozelo isolada menor do que 60 milímetros de mercúrio é contraindicação absoluta, ou pressão de hálux menor do que 30 milímetros de mercúrio
contraindicação absoluta para terapia compressiva. Pacientes com bypass epifacial, também, se você observar que ele possa fazer a compressão desse bypass no membro inferior, também é uma contraindicação. Pacientes com insuficiência cardíaca severa é uma contraindicação. Uso de rotina em pacientes com insuficiência cardíaca grau 3 tem que tomar muito cuidado, porque você vai fazer uma reabsorção de edema, você pode fazer uma descompensação maior da insuficiência cardíaca desse paciente. Alergia confirmada ao material de meia é uma contraindicação. E pacientes com neuropatia diabética ou alterações sensoriais em membros inferiores também é uma contraindicação para que você não agrave. Então, para concluir, para eu não passar meu tempo, quando e como? Bom, quando há contraindicação à tromboprofilaxia farmacológica, isso não tem discussão. Em relação a, se não há contraindicação farmacológica, sempre que possível, utilizar a compressão profilaxia mecânica, observando adequadamente os efeitos adversos, as contraindicações de cada paciente. Tá? Se usar profilaxia mecânica, preferencialmente compressão pneumática intermitente. Agora, tem uma questão, a compressão pneumática intermitente não deve ser usada 1 hora por dia, 2 horas por dia, recomenda-se no mínimo 18 horas por dia, e aí entra uma situação mais complicada, mas essa seria a recomendação. Se a compressão pneumática intermitente não está disponível, as meias antitrombo, cuidar sempre, principalmente em pacientes intubados e inconscientes, da inspeção diária de pele, para você cuidar, fazer o devido cuidado. E aqui eu deixei por último, mas não menos importante, elevar os membros dos pacientes. Agora, cuidado na elevação. Isso é uma coisa muito comum em hospitais que a gente observa, é elevar os membros inferiores do paciente em hiperextensão de joelho. Gente, nós temos que manter uma certa flexão de joelho, porque essa hiperextensão de joelho faz compressão de veia poplite. É só analisar quem faz ecodoppler. Se você não faz a flexão de joelho, você não consegue ver a veia poplite. Hiperextensão de joelho vai proporcionar a compressão de veia poplítea e isso vai agravar mais ainda a estase, aumentando maior o risco. Então, sugestões, nesse caso, nós temos aqueles leitos que conseguem fazer a elevação do membro e ao mesmo tempo dar aquela quebrada no leito na altura do joelho, ou colocar um travesseiro abaixo do joelho para que haja essa semiflexão de joelho. Cuidado com o que coloca embaixo do joelho para que não seja algo de menor volume, com uma densidade muito grande, porque senão você vai estar fazendo compressão da poplítea da mesma forma. Tá? Então essas seriam as indicações e as recomendações, e não ultrapassando o meu tempo. Acho que eu falei em um tempo abaixo dos 20 minutos. Obrigado a todos. Obrigado, Eduardo. Sem dúvida, todos mantiveram no tempo. A gente vê que temos mais de 150 participantes no nosso programa de hoje. E vamos passar, sem dúvida, agora para os debates. Falar também, continua aparecendo aqui no chat as perguntas, que vamos responder algumas, não todas, mas eu gostaria de chamar os 2 debatedores para se juntar aos palestrantes. O Dr. Edson Barreto de Souza, que é especialista em cirurgia vascular, é diretor científico da Sociedade de Cirurgia Vascular Regional do RN, preceptor da residência de cirurgia geral e cirurgia vascular do Hospital Monsenhor Alfredo Gugel no RN e médico do Hospital Antivascular RN. Seja bem-vindo, Dr. Edson. Daqui a pouco ele fala, dá as considerações dele sobre o assunto. E chamar também o Dr. Jânio Rolim, que é titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular do RN, mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em cirurgia vascular em área de atuação em ecografia vascular e endovascular pela ESP-ACV e ANB, e professor da Unifip, Paraíba. Então, os debatedores sejam bem-vindos. Começar pelo Dr. Edson Barreto para as considerações sobre as brilhantes palestras e que tem muitas perguntas no chat. Dr. Edson Barreto. Obrigado. Boa noite a todos os colegas. Quero parabenizar os professores pela excelência das apresentações. Dr. Eduardo Ramaciotti, Dr. Adriano e Dr. Eduardo da Mata. E nessa época dessa doença, a gente tem tido uma série de problemas relacionados até aos outros colegas no tratamento ou na condição desses pacientes com Covid que podem ter a suspeita ou não de trombose venosa. Logo no início da doença, tivemos vários debates ou embates com os outros colegas relacionados à parte de como tratar, como conduzir esses pacientes que chegaram para nós com níveis elevados de dedímero. Chegou paciente com 6.000
de dedímero e ficou naquela briga entre os médicos que conduziam sobre esses pacientes e que o infectologista achava que não devia fazer nada, o hematologista disse que tinha que anticoagular plenamente e a gente apenas tratava na parte de profilaxia. Então, isso, no início, foi dessa maneira, e com o surgimento dos trabalhos, e sigo muito também o professor Eduardo Maciotti, na questão dos trabalhos, a gente começou a definir que a dose profilática, para esses casos de dedímero elevado, sem ter o tromboembolismo pulmonar, a gente vai sempre manter doses profiláticas. O professor Ramaciotti falou sobre essa questão de pacientes não COVID, que é a questão da terapia estendida. A gente faz a terapia estendida, sim, mas... E depois, professor Ramaciotti, vamos começar o debate falando sobre quando terminar essa terapia estendida por 1 ano e meio. O que a gente faz depois? Em que casos os pacientes podem ou devem continuar com o tratamento definitivamente, a anticoagulação? Começando assim. Doutora Adriana, excelente apresentação, e que hoje em dia, por causa dessa questão da Covid, os médicos estão pedindo da UTI sempre avaliações, pedindo Doppler, naqueles casos de pacientes que fazem a angiotomografia, não mostra tromboembolismo venoso, principalmente a questão do tromboembolismo pulmonar, e que está com o dímero lá alterado e, de repente, está com edema de inferiores e, frequentemente, estão nos chamando. Então, assim, esses pacientes, eles não estão sendo anticoagulados plenamente, eles estão fazendo profilaxia. Então, muitas vezes, quando o paciente realmente está com anticoagulação, que já tem o TEP, óbvio, não vai mudar o tratamento dele, não há necessidade de um Doppler, mas naqueles casos que os pacientes têm o dímero muito elevado, o dedímero muito elevado e que há uma suspeita, realmente eles estão chamando muito, e isso leva a uma questão de dificuldade de fazer os exames lá, principalmente nos hospitais públicos, pela dificuldade dos equipamentos de proteção individual, né? E também em relação à questão do Dr. Eduardo da Mata, nós realmente lá no hospital público, que a gente trabalha também, nós não temos a compressão pneumática intermitente, então a gente pede para fazer a elevação dos membros e em alguns casos, que são raros, a gente pede também colocar a meia antitrombo. E no mais, a gente vai começar a discutir sobre isso. Um abraço, doutor Jânio, e você agora. Doutor Jânio Randim, está escutando? Opa, tudo bem? Boa noite. Considerações. Boa noite a todos. Antes de mais nada, parabenizar aí aos palestrantes e já o primeiro debate aí, ao primeiro comentário do professor Edson. Agradecer também aí ao convite do amigo Gutenberg para participar da live, né? E aí, alguns comentários aqui, né? Em relação às dicas do professor Ramaciotti, né? Já são bem conhecidas, e o professor Edson destacou bem, né? A questão da dose profilática, né? De a gente não precisar heparinizar plenamente, né? Todos os pacientes. Você ter uma conduta realmente mais baseada nas evidências científicas. Uma das coisas interessantes que eu achei aqui, extremamente importantes, que a doutora Adriana falou, né, é o uso do ultrassom point of care, né, uma vez que há realmente uma grande dificuldade na disponibilização dos aparelhos, sejam eles portáteis ou não, né, a mobilização de todo esse aparato para as UTIs COVID, para as enfermarias COVID, né? Muitos desses hospitais estão se adequando para que ocorra o atendimento desses pacientes, tá certo? Assim, isso é uma realidade nossa aqui na Paraíba, aqui em Patos, por exemplo. Um take home, né, dela também, que a gente não esqueça que as indicações realmente de rastreamento para a TVP com o ecocolor Doppler devem obedecer às indicações clássicas, né, onde você deve avaliar os sintomas, sinais,
aplicar os critérios de Wells, aplicar os critérios de Caprini, tá? Em relação ao professor Eduardo da Mata, né, o uso da profilaxia mecânica aí, principalmente com a utilização das meias, né? Uma vez que nós tivemos pacientes que receberam alta, né, saíram em boas condições clínicas e foram pacientes que apresentaram mortes súbitas, né? Então, uma grande probabilidade de realmente um evento de TEP, né? Então, eram pacientes da experiência inicial, né? Inclusive, a gente passou a orientar os colegas, né, que, na medida do possível, né, estendam a profilaxia com a rivaroxabana, né? Ainda off-label, mas que quer queira, quer não, o fator econômico ainda prevalece, né? Então, quando se compara o valor, né, do comprimido da rivaroxabana com a injeção da enoxaparina, então isso aí faz uma certa diferença para a adesão desses pacientes, né, a um método antitrombótico. E surge aí, né, com essa aula, abriu a mente aí para a profilaxia mecânica também, né, com o uso das meias antitrom. Num primeiro momento, esses são os meus comentários e agradecer mais uma vez a participação. Obrigado, doutor Jânio, pela participação, como o doutor Edson. Nós temos várias perguntas, eu não sei se Eduardo anotou a pergunta do Edson Barreto. Eu anotei. Ele me perguntou o que definiu o que fazer depois de 1 ano e meio. Então, Edson, nós só estudamos até 1 ano e meio, mas pela experiência que a gente tem com a fibrilação atrial, se você acha que o doente tem risco e ele tem condições não sangrou e tem condições de tomar anticoagulante, você estende mais tempo. A decisão agora é caso a caso. Eu sempre uso o exemplo aí do Gutenberg. Gutenberg tratou uma TVP de poplite. Está aí com 50 e poucos anos de idade, tem a perna um pouco inchada, você tratou 1 ano e meio, mas ele está com a perna um pouco inchada, tem história familiar, você vai suspender o anticoagulante dele? Se o risco de sangrar depois de 1 ano e meio é perto de zero, porque o risco de sangramento é no começo. Passou 1 ano, 1 ano e meio, 2, você baixou a dose, o doente está estável. Então, assim, o máximo que a gente estudou foi 1 ano e meio. 1 ano e meio é um tempo razoável. A partir daí, quem decide é o médico. Nós não temos um biomarker, nós não temos uma imagem de ultrassom e nenhum critério para eu falar, esse aí você vai tratar 3 anos e meio. Nós não temos. As trombofilias homozogóticas. Continuando com você. Trombofilia é outra história, né? Trombofilia homozigótica, você vai tratar para sempre, né? Se o doente teve o 2º episódio, você vai tratar para sempre também. Agora, se é um fator 5 de Leiden heterozigoto, nós não temos evidência para tratar para sempre. Só que se tem uma TVP estranha e tem um fator 5 de Leiden heterozigoto, se você suspende e tem uma recorrência, você vai ter problemas. Então, é esse balanço que é difícil a gente estudar tudo, né? Uma pergunta aqui do chat, só para a gente. Doutora Ziliane, lá de Martins, Martins de Curitiba, é uma dúvida. Mulher de 40 anos com TVP não é provocada de veias soleares, sem história pessoal familiar. Quanto tempo de anticoagulação? Para quem que é essa pergunta? Para mim? Isso. TVP de solear não provocada, ou seja, espontânea. Depende daqueles 8 fatores, aqueles 8 critérios, mas se não tiver câncer, não tiver nada, 3 meses está mais do que bom para tratar essa doente. Se tiver câncer, enquanto o câncer estiver ativo. Perfeito. Doutora Adriana, anotou a pergunta do Edson? Não chegou a anotar. Não. Qual é? Repetir, Edson. Não, era a questão da dificuldade do intensivista, quando geralmente eles pedem aquela tomografia e durante a tomografia não mostra um quadro de tromboembolismo venoso e que ele realmente, pacientes pulsam com o dedímero muito elevado e eles vão começando a pedir Doppler em relação à questão de dedímero e também quando tem edema de membros inferiores. Então, assim,
atualmente, a gente não anticoagula plenamente esses pacientes com trombo, com a COVID. A gente só realmente anticoagula plenamente quando tem o diagnóstico de tromboembolismo venoso. Então, assim, essa dificuldade é muito grande em relação a isso. Como é que a gente conduz esse caso? Estão chamando a gente muito frequentemente lá no hospital e os colegas realmente estão preocupados em relação a isso. Existe uma relação direta entre aumento de dedímero, aquele ponto de corte 1570, né? Acima disso, pacientes com sinais sugestivos, sugere processo tromboembólico associado. Mas paciente com dedímero elevado, somente o dedímero elevado não significa que tenha trombose. O dedímero aumenta em diversas situações, inespecífico, né? Porém, teve sintoma, tem obrigação de investigar. Pacientes de COVID internados na UTI, nessa situação que você falou, com sintomas, deve sim fazer o Doppler para poder afastar. Até porque pacientes, por exemplo, que estão em ventilação assistida, muitas vezes têm um risco de sangramento maior quando heparinizados plenamente. Então, você heparinizar plenamente sem uma real necessidade pode aumentar o risco de complicações desse paciente. Eu acho que nessas situações, sim, claro, o ecodoppler deve ser feito. Agora, o que eu chamo a atenção é a disponibilidade do aparelho, né, a pessoa para fazer, e cada vez mais eu digo, gente, quem trabalha em UTI, em emergência, tem que se familiarizar com o método, com o ultrassom, pelo menos para esse tipo de diagnóstico, as tromboses, no COVID, ultrassom de tórax, né, para poder dar o diagnóstico das pneumonias, né, derrames pleurais, enfim, tem que fazer, sim. Ok, doutor Eduardo, eu queria apenas acrescentar, Eduardo Nabata, eu queria acrescentar que você falou muito bem da sua profilaxia mecânica e a associação com a heparina nos pacientes internados em UTI teria uma vantagem. Então, na sua concepção, a meia seria em todos os pacientes de UTI ou teria algum critério para não usar? Acho que o critério, a minha opinião em relação à terapia compressiva, Gutenberg, você conhece bem, ela use e abuse dela, porque a menos que haja com alguma contraindicação absoluta mesmo. Em pacientes que estão acamados em UTI, eu recomendaria, a recomendação é compressão pneumática intermitente, tá? Como primeira opção de profilaxia mecânica. Não tendo a CPI, a gente passa para as meias antitrombo como profilaxia e elevação de membro, cuidando sempre com a flexão de joelho para não fazer estase por compressão de poplite. Tá? Isso eu acho que a equipe que está assistindo o paciente tem que entender um pouquinho de terapia compressiva para que não cause lesão no paciente. Tá? Porque ela só pode trazer benefício, não tem por que ela causar algum mal ao paciente. É uma questão daí de observância, de controle, higiene diárias, todo dia observar o membro, tirar, fazer a higiene, limpar, proteger a pele, colocar a meia de volta e assim por diante. Eu recomendaria sempre, assim como é a recomendação do Scott Caprini também, associar com profilaxia medicamentosa. Sim. Ok. Doutor Ramaciotti, o que você acha dessa resposta da Mata? Eu não vejo problemas em usar compressão pneumática intermitente e nem meia elástica, né? Só tomar cuidado com um doente que tem a doença arterial periférica com muito obeso, né? O nosso problema é esse. O professor Caprini é um grande fã desses dispositivos, mas ele é muito fã do score dele, né? Ele gosta... A gente até brinca muito com ele. Fala, professor, chega de falar de score de Caprini, já encheu o saco, são 126 papers, sempre a mesma coisa, tá na hora de virar o disco. E ele tá com 84 anos, mas ele fala, ainda tem mais coisa para explorar. Eu acho que a compressão pneumática intermitente é muito pouco usada no Brasil, esse é o fato. Viu? A gente usa de rotina para todo mundo nos Estados Unidos e o resultado é espetacular. Eu, em 32 anos que estudo trombose, raramente vi dar algum problema com o dispositivo de compressão pneumática intermitente. É uma pena que a gente não tenha para todo mundo, né, do Covid, nesses hospitais aí nosso aqui de campanha, hospital público, nossa Santa Casa, acho que cada tijolinho da Santa Casa está
está contaminado de Covid, doente muito grave, mas seria espetacular se a gente tivesse, viu, Eduardo? Eu sou muito fã dos dispositivos de compressão e das meias elásticas. Meias elásticas, aliás, que eu também uso. Eu uso todo dia meia elástica, eu gosto muito, mostro para os doentes como usar, usando em mim mesmo. Se ele passar para o doutor Edson. Professor Ramaciotti, quando fosse dirigir a Gutenberg, já de idade, 50 e tantos anos, pode se dirigir a mim. Eu tenho trombofilia, eu tenho fator 5 de Leydig, 2 tromboses, uma espontânea e outra provocada. E hoje, atualmente, faço uso de 10 miligramas do Xarelto. Logo no início, antes desses novos anticoagulantes, a gente, juntamente com o senhor, a gente, num determinado congresso, conversou sobre o caso e só tinha, na época, a varfarina para o tratamento. Isso é um pouco mais de 25 anos. E a gente conversou sobre como tratar esses casos de fator 5 de Leydig, essas coisas que estavam surgindo na época. E o senhor me recomendou, na época, porque os hematologistas diziam que isso era uma trombose de veias de grande calibre e era para ter a anticoagulação perene o resto da vida. A gente conversou e você disse assim, eu me recordo até hoje, que ainda não se tinha saber o que fazer, fizesse essa profilaxia apenas de eventos que levassem a trombose, mas se fosse, você faria doses baixas na época da varfarina, não deixando o anticoagulado plenamente, né? Mas com o surgimento dos novos anticoagulantes, e hoje eu faço a terapia depois da segunda trombose de o Xarelto 10 miligramas e assim vou mantendo bem para isso. Olha, essa estratégia de baixar a dose do Xarelto não fui eu que bolei isso aí, não. Isso aí veio de quem desenhou o programa Einstein e lá do Jeff White. Mas eu te digo que essa ideia de baixar a dose de anticoagulante a gente aplicou para o apixaban. Foi desenho meu, o Amplify Extension, e acabou sendo uma boa estratégia. Você está me falando que isso foi há 25 anos atrás, né? Nós testamos baixar a dose, você deve lembrar disso, com varfarina e não deu certo, né? Varfarina em dose baixa é pior que aspirina para tudo. Nós tentamos, fizemos vários, deu tudo errado, né? Mas a gente acertou a mão com essa dose de baixar depois de 6 meses. E o interessante, você falou que você teve 2 eventos, você é trombofílico heterozigoto, e o fato de você estar conversando com a gente aqui significa que foi a melhor ideia que a gente podia ter te dado, foi manter anticoagulado para sempre, né? E com essa dose de 10 que você está tomando, você está extremamente protegido, seu risco de sangramento é realmente muito baixo. Boa noite, eu queria fazer um comentário e ao mesmo tempo uma pergunta ao professor Ramaciotti. Eu me lembro que ele apresentou um trabalho em Recife, onde mostrava uma dificuldade tremenda, né, por conta da variação da varfarina. E na apresentação dele, logicamente que é uma recomendação de grau 1, né, para os pacientes portadores da síndrome do anticorpo antifosfolípide, né, para que o tratamento seja com o antivitamina K e associação com o AS. Então, eu gostaria só que o senhor fizesse esse comentário em cima dessa dificuldade do controle da anticoagulação com a antivitamina K. E que o senhor mostrou lá que os pacientes, eles, em vários momentos, eles estão inadequadamente anticoagulados. Então, a varfarina, ela tem esse problema, né? Existe um cálculo que a gente faz para os estudos clínicos que servem para a vida real, que é o TTR, que é o Time in Therapeutic Range. A gente consegue calcular quantos % do tempo o doente passa numa faixa adequada de NR. O melhor time in therapeutic range do mundo é da Suécia. Os doentes ficam 75% do tempo numa faixa muito boa. Isso dá à varfarina uma capacidade incrível de ser uma ótima droga. Mas só funciona na Suécia. O time in therapeutic range médio do Brasil, nos clinical trials, onde a gente fica em cima dos doentes, é de 46%. E a gente sabe que abaixo de 50% a varfarina é pior que a aspirina. Então o grande problema é ajustar o INR. A gente ajusta mal
os doentes não voltam, tomam farinha. Quantas vezes eu mandei para laboratório varfarina aqui? Não era varfarina, era alguma coisa menos varfarina. Cansei de ver isso aqui no Brasil. Então, mudando agora para a eficácia dela, por que a gente trocou para varfarina nos doentes com antifosfolípide, independente de ser monopositivo, bipositivo ou triplo positivo, né? Porque a gente viu que com rivaroxaban e com as outras drogas as recorrências eram muito altas porque precisa de uma dose maior de anticoagulante. Então, se a gente fizesse uma análise linear entre NR e dose de rivaroxaban, apixaban, edoxaban, talvez a dose para antifosfolípide fosse 30, 40, 50, 60 miligramas por dia de rivaroxaban. Por isso que a gente tirou a recomendação, e se vocês tiverem antifosfolípide, independente de ter uma pesquisa de um só, o antilúpico, o anticardiolipina, o alfa-2 glicoproteína, todos eles, varfarina, e aí deixa o INR acima, 3,5, por ali, 3,7 com aspirina. Tá? É interessante, né? A ciência ela vai mudando, ela vai aprendendo com os erros. Então, por enquanto, até a gente redefinir dose dessas drogas novas, para antifosfolípide volta a ser varfarina. Ok. Bem, estamos chegando já próximo do fim. Já estamos com 1h30 de apresentação e de debate, mas eu não podia ter algumas perguntas que vieram aqui do chat, eu vou dar uma resumida. Falar com o da Mata. A Mata, sem dúvida, a gente está vendo que as meias elásticas, né, a proteção mecânica, está sendo muito pouco usada. E aí, já juntando duas perguntas que fizeram aqui no chat, pacientes obesos, ele não teria a obrigação de sair com meia elástica no pós-Covid, quer dizer, aqueles pacientes que têm Covid de internação hospitalar, e nos pacientes que não vai para o hospital, aqueles que é tratado domiciliar, usaria meia elástica já no início? Então, isso seria para Eduardo da Mata em relação às meias elásticas. Bom, em relação à profilaxia, se a gente está pensando em profilaxia de trombose, a gente tem que seguir as recomendações de profilaxia para trombose. O paciente que está em casa, se a gente não pensa nem em profilaxia medicamentosa no paciente que está com sintomas respiratórios e não foi para internamento, não vejo por que você usar a profilaxia mecânica, apesar que se usar também mal não vai fazer. Esse paciente está ativo, esse paciente não está restrito ao leite, esse paciente está caminhando normalmente. Tá? A menos que haja alguma restrição, a gente recomendaria. O uso da meia, no dia a dia, para nós, só causa benefício. Não é sacrifício, sim benefício. Se você tem um paciente de alto risco, que você tenha a recomendação de você manter a profilaxia por 7, 10 dias, por 30 dias pós-alta, esses pacientes eu recomendaria o uso de meia elástica. Porém, entendendo que esse paciente acamado, ele deva permanecer com uma meia antitrombo, e esse paciente deambulando, de repente, com uma meia com uma compressão mais alta do que a meia antitrombo. Tá? Eu já colocaria um pouquinho mais de pressão no momento que o paciente está caminhando, mas eu manteria a profilaxia mecânica nesses pacientes enquanto eles estiverem com a profilaxia farmacológica de acordo com o grau de risco dele. Qual seria essa meia, Eduardo? Eu colocaria pelo menos... Aí depende do CEAP do paciente. Se o paciente não tem varizes, não tem nada, uma meia 20, 30 milímetros de mercúrio já é suficiente para ele. Até 15, 20 para esses pacientes, mas daí é meio parecida com a antitrombo, mas eu colocaria 20, 30. Agora, pacientes que já têm edema mais importante, sobrepeso, algum grau de insuficiência venosa mais severa, com CEAP 4 para cima, eu colocaria 30, 40 tranquilamente. Agora, você tem que analisar o paciente, porque pedir para ele usar uma meia 30, 40 e ele usar é uma diferença muito grande. Né? Então, eu prefiro que ele use uma 20, 30 não usar nada nesses pacientes assim. Mas agora eu tô considerando a possibilidade de que esse paciente está em profilaxia pós-tratamento de Covid. Agora eu estou fazendo perguntas mais provocativas, por isso que vocês estão agora sendo pressionados, né, para poder ter respostas, porque eu vi várias perguntas aqui e estou fazendo um resumo. Marciota, estamos nessa época da Covid e todos querem usar o anticoagulante oral, né, no tratamento, na profilaxia e tudo mais. Então, sucintamente, usa algum anticoagulante via oral para profilaxia na fase 1 do paciente com Covid? Não. E outra pergunta também, e quanto tempo no pós-Covid você usa alguma profilaxia do anticoagulante oral? 45 dias, 10 de xarelto.
Então, resposta precisa. Até essa que muita gente perguntou. Eu gostaria primeiro de agradecer a todos os palestrantes. Foi maravilhoso as palestras. Pôde realmente, sem dúvida, esclarecer bastante coisa. Aos dois debatedores, Jânio lá da Paraíba, né, que é nosso sócio aqui da SBCV Rio Grande do Norte, mas mora lá em Patos. Edson Barreto aqui do Rio Grande do Norte. Parabenizar a todos. Agradecer, sem dúvida, aos participantes. Mais de 150 participantes nessa nossa apresentação. E convidar para as próximas. Esse programa vai estar disponível no SPACV-RN no YouTube e todos estão convidados para as próprias lives que a gente vai fazer nesse TV Vascular RN. Muito obrigado a todos, boa noite, agradecer a todos para participar no próximo também. Muito obrigado a todos. Obrigada, tchau, boa noite. Próxima vez vocês me convidam ao vivo para comer camarão com vocês aí, Gutenberg. Vai ser um prazer recebê-lo aqui em Natal. Um abraço a todos. Tchau, boa noite, Tchau, obrigado. Tchau, Eduardo. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.